dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves o ministério de Jesus. Dando continuação nossos estudos nas Sagradas Escrituras e agora no livro ou nos livros dos Evangelhos, continuamos com o nosso estudo, percorrendo cada um dos 4 Evangelhos e isso observando uma ordem cronológica de acontecimentos. Depois de uma introdução, fizemos algumas considerações de genealogia, a existência de Jesus antes dele vir em carne, isso citado por João. Depois, propriamente, temos um título de um tema, Nascimento e Infância de Jesus. E neste capítulo 3, assim chamado Nascimento e Infância de Jesus, vimos antecedentes como o nascimento de João Batista, depois os fatos diversos em torno disso, e também do nascimento do próprio Senhor Jesus, até o ponto em que José levou Maria e Jesus para o Egito, fugindo da perseguição de Herodes, e passado algum tempo, retorna e se estabelece na cidade de Nazaré, ali na Judeia. Muito bem, com respeito a este período, desde que Jesus era assim criança, apresentado no templo, indo ao Egito e voltando, até a manifestação do seu ministério, a única citação que encontramos nos Evangelhos está em Lucas capítulo 2, a partir do verso 39. O que temos neste ponto? O que temos é a palavra de Deus mostrando que, conforme o que era próprio dos israelitas, mais precisamente no verso 42 de Lucas capítulo 2, Jesus já tinha alcançado a idade de 12 anos e já acompanhava seus pais no cuidado religioso e cumprimento da lei, indo nos dias de festa à cidade de Jerusalém. Observem uma distância razoável para um tempo em que não havia meios de transporte como hoje. Tudo era feito a pé ou em lombo de animais. Praticamente esta era a forma de condução naquele tempo antigo. E Jesus acompanhava os seus pais indo à festa, 12 anos. E a sequência deste fato, que aí é narrado para nós em Lucas, simplesmente que tudo transcorreu normal, o tempo da festividade em Jerusalém, lembrando que o lugar de culto a Deus era só Jerusalém, naquilo que se dizia respeito aos rituais, à cerimônia determinada na lei, tudo tinha que ser realizado no templo, em Jerusalém. E assim, terminado esse período de festividade, conforme a festa poderia ter durado alguns dias, Maria, José retornam normalmente para a Galileia, na viagem do sul para o norte, mas despreocupados de Jesus, entendendo que estava entre os demais parentes naquela caminhada, até que percebe que Jesus não está ali. E retornam a Jerusalém, uma procura uma ausência de cerca de 3 dias, e passados esses 3 dias, Jesus é encontrado. Onde? No templo. Verso 46. Passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência
e resposta. Este é Jesus. 12 anos no templo, bem fora do comum, da normalidade de criança dessa idade, e Jesus estava atento. Observe aqui aquela palavra que Jesus crescia e se fortalecia em espírito e em sabedoria. Isso era a verdade. Jesus com 12 anos já tinha, vamos entender assim, algo desperto nele sobre as escrituras, perguntava, ouvia e trazia admiração. Seus pais se admiraram de vê-lo ali, no templo, daquela forma tão nobre, rodeado de doutores do templo, conversando, perguntando e respondendo uns aos outros. E Maria não fica nervosa nem nada, só fala para com ele assim: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. É a forma como Maria fala com Jesus. E Jesus responde de outra forma também, tão simples. E ele, Jesus, lhes disse, verso 49, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Pronto. Palavras suficientes, apaziguou-se tudo, acalmou os corações, e Maria, diz a Escritura de uma certa forma repetida, guardava isso no seu coração. Ela podia ir somando fatos e palavras que recebia do anjo Gabriel, de Isabel, sua prima, depois no nascimento de Jesus, as palavras de Simeão, as palavras da profetisa Ana, as palavras e o acontecimento da visita dos magos do Oriente, tantos fatos em torno de Jesus. Ela poderia conferir que de fato em Jesus havia algo totalmente especial. Mas observem em destaque no verso 51, a palavra diz simplesmente que Jesus foi com eles para Nazaré e era-lhes sujeito. Para um pouquinho, só isso. 12 anos, Jesus vivia com os pais e era sujeito a eles. Se alguém quer mais, o 52 reforça aquele pensamento e informação. Crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ponto. Observem, por favor, que muita gente fica procurando coisas que a Bíblia não revela. O que Jesus fez dos 12 anos até a idade adulta? E começa a colocar fatos e fatos que é pura ficção, para nisso criar misticismo de Oriente, de Egito, que Jesus foi em tal lugar e tal outro lugar. Não, Jesus permaneceu em Nazaré, como todo filho sujeito aos seus pais e crescendo na normalidade de um filho do homem. Só isso. Quando vir alguma especulação a respeito de Jesus em algum outro lugar, pode desconfiar. É mais ficção do que a realidade. Muito bem, Jesus está crescendo. Mas em outro ponto, mais precisamente na Judéia, Jesus na Galileia, na cidade de Nazaré, enquanto que na Judéia, nos desertos da Judéia, estava João, o João que mais para frente vai se chamar Batista, João Batista. Muito bem, e é sobre o João Batista agora que nós estaremos falando num quarto capítulo, João Batista como precursor. A palavra de Deus que nós podemos encontrar, tomando numa sequência, Mateus capítulo 3, os primeiros versos colocam para nós João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Interessante esse particular. Quem tinha uma nova
uma notícia tão brilhante, pregava no deserto. Mas ele mesmo testificava dizendo, conforme está no verso 2, a mensagem era esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Deus, endireitai as suas veredas. Aí está. Poucas coisas se falam de João Batista. Fala, por exemplo, no verso 4, que tinha veste de pelos de camelo, cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E, estando ele no deserto, observa uma coisa importante, vinha ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província em torno do Rio Jordão. Hoje em dia a gente procura internet, televisão, rádio, etc. Mas observe que o Espírito de Deus agiu diferente com João. Ficou no deserto. Quem queria ouvir, deslocou-se para o deserto. Quem tem ouvidos, que procure ouvir. Vou usar um pouco este termo. A palavra de quem tem ouvidos, ouça. E eu estou colocando quem tem ouvidos, procure ouvir aquilo que vem da parte de Deus. Interessante esse fato, mostrando que quando Deus quer operar, Ele sabe operar por rádio, televisão, internet, pessoalmente. Ele sabe fazer chegar a sua palavra àqueles que são por Ele chamados, a quem Ele quer falar alguma coisa. Para Deus não é impossível, mas assim foi que aconteceu. Nós temos ainda aqui em Mateus capítulo 3, em destaque, que o que João fazia era pregar a mensagem de Deus, alertando o povo para a proximidade do reino de Deus, necessidade de estar preparados por causa da presença de Deus, que seria logo imediata, e o povo, ouvindo a pregação, descia ao Rio Jordão para se batizar, imergir, como no processo natural da lei, se lavar, confessando os seus pecados. Por este fato dele mergulhar as pessoas no Rio Jordão, palavra usada dos originais, batismo, ele passou a ser chamado João Batista. Muito bem. Verso 7 diz: vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, classe religiosa, declarados de uma forma definida como um grupo em destaque para buscar a Deus, servir a Deus, vinham ao encontro de João para o batismo. O que, vendo João, usou uma expressão dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumai de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar, levantar, formar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Expressão forte de João Batista, mas mostrando claro que a manifestação do Evangelho de Cristo Jesus não é só a oportunidade, não. É uma chance mais e termina, porque já está posto o machado à raiz das árvores. Muitos estão olhando lá o juízo final na vinda de Jesus, não sei quando, que possa demorar, ou melhor, que não demore. Mas não é lá, é hoje que está a definição do juízo de Deus pela nossa atitude. Se dermos fruto, pelo conhecimento do Evangelho, permanecemos, é vida. Mas se nós não dermos fruto, o machado já está à raiz da árvore, as nossas vidas. Não espere o juízo no futuro, é agora. Que faremos de Jesus chamado Cristo? É agora.
Essa ideia de juízo imediato que nós precisamos guardar mais do que deixar para amanhã, para depois de amanhã, ou para quando Jesus vir resolver a nossa situação espiritual. É hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esta palavra no verso 7, muito citada, vendo muitos fariseus dos saduceus e João chamando-os de raça de víboras, entretanto precisamos ter um certo cuidado, porque esta mesma palavra é citada por outro evangelista, talvez o próprio Lucas, referindo-se que não foi só para os fariseus e saduceus que João dirigiu esta expressão. Em Lucas capítulo 3, verso 7, diz que essa expressão foi dita para a multidão que vinha ter com João no deserto. Além de estarem indo ao encontro de João, ainda eram repreendidos. Não era um sermão muito agradável, considerando a escolha ou a opção que alguns têm por tipos de sermões. Não, é a palavra de Deus exata na necessidade do povo. Então, raça de víboras não era só para escriba e fariseu, era para todos. Todos. Se considerarmos a palavra que está em Efésios, estando nós mortos em pecados e ofensas, quem é que escapa dessa realidade de uma necessidade real de conversão a Deus? Continuando, na expressão e na citação de João Batista como precursor ou que vinha preparar o caminho do Senhor, nós temos também em Marcos alguma citação, mas não precisamos estar folheando o Evangelho de Marcos, que ele não acrescenta nada mais além das mesmas palavras de Mateus. Mas indo à frente, indo para Lucas capítulo 3, nós encontramos alguns particulares em Lucas capítulo 3. O verso 1 dá com mais precisão a época que João Batista começou a pregar no deserto. Aqui diz: no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, e vai continuando a descrição das autoridades que estavam governando, para termos ideia da época. Observe que agora não é mais Herodes quem está reinando em Jerusalém, nem mais um parente de Herodes, mas agora é Pôncio Pilatos. Pilatos é quem está regendo, governando Jerusalém e Judéia. Lembrando que Pôncio é mais um título da sua posição. Continuando um pouco mais, indo aqui em Lucas capítulo 3, verso 5, à pregação de João Batista acrescentamos a palavra do verso 10, por Lucas capítulo 3, e a multidão o interrogava dizendo: que faremos, pois? João ensinava o povo como se comportar, de que forma viver. Verso 11, respondendo ele, disse: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados, verso 14, o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E o verso 18 vai dizer: e assim admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Aí podemos imaginar que solteiros poderiam estar tomando uma informação, consultando a ele sobre a forma de vida,
casados, tanto homens como mulheres, poderiam estar questionando sobre a forma de vida, a vida conjugal, filhos consultando com respeito a seus pais, seus irmãos e assim sucessivamente. Então, na verdade, tudo que João ensinava no deserto, disso tudo nós temos apenas um resumo muito pequeno de João ensinando no deserto. Mas não esqueça, pregação que movia multidões para largar suas cidades e sem os recursos do tempo que hoje conhecemos, na modernidade, e iam para o deserto ao encontro de João e lá ouviam as suas palavras. E os que atentavam tinham como ensinamento e decidiam-se, desciam as águas. Era o batismo. Mergulhavam ou eram mergulhados na água, processo de limpeza e outros testemunhos mais que o batismo contém em si mesmo. Pronto. E seguia a vida, como que preparados para a manifestação de Jesus. Muito bem. Estamos falando a respeito de João Batista. Agora, no seu testemunho ainda em Lucas, voltando um pouco ao verso 5, todo vale se encherá e se abaixará todo o monte, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Palavras claras. Agora, tem figura no aspecto de montes, o que é tortuoso, o que é escabroso, tudo deveria estar de uma forma sendo corrigido. Montes falando dos elevados, dos orgulhosos, deveriam ser mais humildes. E os que estavam muito humildes, vales, deveriam ser elevados para que houvesse equidade em todo o povo. Porque, na verdade, todos são irmãos. Então, observe essa preparação, esse amor fraternal, esse cuidado de uns para com os outros, que às vezes muitos esquecem, mas é necessário guardar. Se a manifestação de Jesus em carne requeria tanta preparação, imagine então a sua manifestação em glória e sendo última para a eternidade ou não. Muito bem, seguindo em frente, falando ainda de João Batista nos evangelhos, palavras muito mais bonitas, porque é uma visão mais espiritual, temos na narrativa de João. Aí precisamos ir para o capítulo 1, a partir do verso 6, em João, e no texto longo temos João de muitas formas falando, testificando de Jesus Cristo. Observe, preparando ainda o caminho do Senhor. Preparando como o caminho do Senhor? Preparando, na verdade, o povo para receber a manifestação de Jesus, que, lembremos, já estava presente. Estava lá em Nazaré, crescendo e fortalecendo-se em graça, em sabedoria e no Espírito de Deus. Muito bem, João capítulo 1, verso 6. Testemunho bonito de João, palavras outras, mas que se extrai daqui. Por exemplo, verso 6, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Observamos essa introdução nesta palavra. João só preparando, não era ele ainda. Agora, num salto, podemos dar mais. Lembremos da palavra que encontramos aí mesmo, quando se diz que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 11. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Seguindo os versos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Observe bem, expressões importantes, que há a tendência de muitos de desfazer da necessidade de uma melhoria de vida, dizendo que a normalidade está tudo certo. Deus é Pai de todos, todos são filhos de Deus. Negativo. Não e não. O que é nascido da carne continua carne, cada um ser vivente, ainda que uma criança inocente. Entretanto, ela tem a natureza somente carnal do nascimento natural de seus pais. Agora, quando é que vem a ligação com Deus? Quando a esse é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Observe que em Deus há poder para tudo. Inclusive, João Batista foi chamado para ser filho de Deus, na unção do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Agora, outros nascem e crescem, e às vezes já em idade bem avançada é que vem ao conhecimento da fé e, crendo em Jesus, recebe a adoção de filhos. Observe isso. Não são todos que são filhos, somente os que aceitam a Jesus. E a continuidade desses versos, chegamos num verso 17, interessante, João testificando, quando diz: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Duas afirmações importantes. Aqui coloca Jesus como já maior do que Moisés. Moisés vem a lei, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Mas por Moisés não veio a verdade? Veio a verdade em figura. Mas em Jesus é a total verdade em realidade, colocado ali. Por isso mesmo, depois Jesus vai dizer: ouviste dos antigos, pela lei, tal coisa. Eu, porém, vos digo. E Jesus trazia a precisão no critério, perfeição, sabedoria e santidade de Deus. Aqui já apresenta Jesus maior do que Moisés. E depois, Jesus é a manifestação de Deus para nós. Ninguém conhece Deus, ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. É impossível conhecer Deus sem conhecer Jesus, porque em Jesus é a revelação do Pai. Como em Hebreus depois vai dizer que ele é a expressa imagem, o resplendor da glória de Deus. E muitos fazem imagem de escultura achando que naquilo está alguma virtude, dizendo que é a imagem de Jesus, do menino Jesus, do Cristo Redentor e por aí afora, mas na verdade não é a pedra, não é o metal, não é o gesso, não é o isopor nem plástico que representa a Deus, que revela a Deus para nós. É Jesus em verdade, em espírito. Muito bem, não acabou ainda o testemunho de João Batista em João capítulo 1. Indo mais à frente, verso 28, temos a narrativa dizendo: essas coisas aconteceram em Betânia. Betânia é pertinho de Jerusalém, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte a essa narrativa, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Olha que palavras bonitas de João Batista. Jesus vindo a ele. Mas João é 6 meses mais idoso que Jesus, só na carne. Jesus é antes. João Batista testifica: Jesus é antes. É antes. É antes. E nas narrativas que nós temos no livro de João, precisamos ter um cuidado. Há palavras que são de João o Batista e há palavras que são de João o Evangelista.
Cuidado também para não ter afirmações trocadas quanto ao seu autor, mas são a respeito de Jesus, todas elas. Indo à frente um pouco mais, ainda bonito no testemunho de João, volto ao verso 20 do capítulo 1, dizendo a palavra aqui que muitos estavam em expectativa. É este o Messias que havia de vir? Observe que ele não fazia nada de prodígio, estava lá no deserto pregando e batizando em água, mas a autoridade da palavra, o Espírito de Deus sobre ele era tal forma que a muitos trazia temor nas coisas de Deus. E perguntaram, enviados foram para isto mesmo, perguntar: quem és tu? E João confessou, diz o verso 20, não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então perguntaram: então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos testemunha ou resposta, testemunha àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Verso 23, João responde: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor Deus. E segue-se palavras outras. Verso 25, falam para ele e perguntaram e disseram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Então responderam dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Paremos. Aí está, irmãos. Observe que os povos daquela época, mesmo os religiosos, estavam como que tateando nas coisas e não tinham pleno conhecimento. Liam os profetas, tinham uma noção de alguma coisa. Observe a pergunta: você é Elias? Você é o Cristo? Você é o profeta? Então estavam esperando 3 mensageiros, 3 personagens, quando na verdade só tinha que vir 2. Então, lendo, por exemplo, o que testifica-se de João, nós temos isso em Malaquias capítulo 3, verso 1, numa ligação, num relacionamento, numa correlação. Em Malaquias capítulo 4, verso 5, Lucas capítulo 1, verso 17, Isaías 40 e outros textos mais da Bíblia, nós temos citações sobre o Messias e sobre o que vinha preparar o caminho dele. Mas é só os 2. O anjo que prepararia o caminho, voz do que clama no deserto, o Elias, aquele que viria no espírito e virtude de Elias. Então, na verdade, este é João Batista, o anjo, a voz do deserto, o Elias que havia de vir. E eles dividiam em mais personagens: Elias, o profeta, o Cristo. Quanto, na verdade, aos dizerem o Cristo, sabia que viria o Redentor, o Libertador, o Rei Eterno, o Filho de Davi. Eles sabiam isto, mas relacionavam diferentemente como o Cristo e sabendo que viria um outro profeta, porque em Deuteronômio Moisés tinha dito que Deus levantaria no meio do povo um profeta como ele, Moisés. Como? Mas só que a esse profeta deveriam ouvir, porque se não ouvissem, certamente esta alma seria desligada do povo de Deus. Mas na verdade Jesus então é representado como o profeta que havia de vir à semelhança de Moisés. Jesus é representado como o anjo do concerto, o desejado das nações. Observe bem isso: o Redentor, o Cristo de Deus, ungido de Deus. Então em Jesus estão todos esses títulos. E em João Batista, só o anjo que prepararia o caminho, a voz do deserto e outra expressão, mais o Elias que viria. Então
se nós não atentarmos, hoje também, das muitas palavras que Deus vai falando para nós com respeito ao fim do tempo, sinais e tudo mais, nós podemos ter uma diversidade de ideias, diferente, às vezes, de uma realidade. Estamos tateando, mas continuando a estudar e pedindo graça a Deus, poderemos ter uma precisão melhor naquilo que entendemos das coisas de Deus. Então, observe, a tendência humana é ficar em torno, tateando as coisas de Deus. Muito bem. Quando se estuda João Batista, não fica só nisto. Nós temos muitos assuntos ainda em torno de João Batista. Só adiantando para termos sequência de fatos, João Batista passou o tempo todo pregando em torno do Jordão, em lugares que tinham fartura de água. Quando fala fartura de água, não dá ideia de jogar um pouquinho d'água na cabeça de quem ia batizar. Fartura de águas significa que lugar que tinha água com abundância para mergulhar as pessoas que vinham ao batismo. João Batista não fez nenhum milagre, nenhum sinal, prodígio, nada. Era só ensino, exortando o povo na preparação para receber a manifestação de Jesus. Tanto assim que vamos ter testemunhos depois do povo mesmo que dizia: João Batista não fez sinal nenhum, mas tudo que ele falou a respeito do Cristo é verdade. Então, temos essa característica também. Temos mais palavras a respeito de João Batista. Fato de que, pela pergunta dos seus discípulos, estão falando em adiantado, na história narrativa dos fatos, perguntaram até a Jesus por que os discípulos de João jejuam e os seus não. E Jesus teve que responder alguma coisa. Eles jejuam, ou seja, os de João jejuam, dentro da missão, ministério que lhes foi dado. Mas os que seguem a Jesus não poderiam jejuar agora que o esposo estava com eles. Ou seja, Jesus estava com eles, por que jejuar? Mas uma hora que Jesus fosse tirado deles, aí então eles também jejuariam, mostrando esse aspecto da presença constante de Jesus, não precisava jejuar. Mas mostra, por outro lado, que João Batista e seus discípulos tinham por regra de vida também o jejuar. Como também vamos ver ou ouvir Jesus citando coisas como: o João veio não comendo, não bebendo, e vocês não ouviram a sua palavra. E vem o Filho do Homem, referindo a ele mesmo, Jesus, come e bebe, e vocês falam: aí está um glutão, aí está um beberrão. Ou seja, o povo só quer criticar e não quer analisar a essência da mensagem das coisas de Deus. Hoje pode ter muita crítica também, da forma dos pregadores falar, etc. Mas vamos ater ao que é bom, guardemos para nós. O que não estiver servindo, deixa de lado. E vamos ficar menos críticos nesta forma negativa. Vamos pegar o que é essencial para nós. Mas, em tudo isso, Jesus fez outra comparação, que João Batista era como o clamor, o choro, crianças que convidavam outras crianças: vamos chorar, vamos lamentar. Não, ninguém quer isso. E veio Jesus cantando alegres canções, também não querem isto. Afinal, eles não estão prontos para ouvir a mensagem de Deus. Deus falando em termos de alguma aflição, necessidade de jejum, de busca a Deus, em motivos de afligir-se ou examinar a consciência, ninguém quer isso. Em termos de alegria, dentro da palavra de Deus, também não querem. O que querem então? Na verdade, andar segundo seus próprios corações. Tudo isso citado com referência a João. Na sequência ainda de João Batista, em adiantado no tempo, vamos completando a história de João Batista, nós vamos ter mais palavras ainda, como que um dos pontos em que João batia era
contra o próprio Herodes, falando para ele, não precisa mandar recado para ninguém não, ou por ninguém, dizendo a ele, não te é lícito ter a mulher de seu irmão, porque Herodes estava com a esposa de seu irmão, Herodias. Por que dizer isto? E no caso, Herodes governava a Galileia. E Herodes tinha aborrecimento disto, mas ao mesmo tempo temia, porque via nele alguma personagem especial, e o povo o considerava, e o povo naturalmente dele testificava, e Herodes temia. Mas por fim, nessas palavras, que não devia ser uma vez só ou outra vez, mas com uma certa constância, Herodes por fim o prendeu, acrescentou este mal dentro das suas faltas. E depois, quando João estava preso, um fato, João preso, Jesus pregando o evangelho e as notícias por aí. Observe quando há como que um vacilo do homem de Deus. Ele pega alguns discípulos e os encaminha a Jesus com uma questão: és tu aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Observe, na aflição, na luta desta vida, chegou o momento que o próprio João ficou sem entender. Mas eu falei certo? Porque quando se fala pelo Espírito de Deus, não é a pessoa com entendimento que falou. Foi pelo Espírito de Deus. E ele raciocinando, parece, o que aconteceu? O reino de Deus é chegado, mas eu estou preso, vamos dizer assim. E veio essa questão: és tu mesmo? Ou temos que esperar outro? Foi quando temos a narrativa que Jesus ali operou muitos milagres diante dos discípulos de João, e depois mandou a resposta: vai e diga a João, os cegos vêm, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos caminham, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, e aos pobres de espírito, os humildes, é pregado o reino de Deus. Jesus não falou sim nem não, mandou a resposta de fatos e de mensagem. Pronto. E João continuou preso. Observe, um grande profeta, tão grande que Jesus disse que antes dele não houve outro homem qualquer. Ele é o maior de todos. E observe que nós colocamos tantas questões, como por exemplo, Elias teve um poder de Deus, Eliseu teve porção dobrada. Mas João é o maior de todos, então teve uma porção quadruplicada? Não. Quando vai se falar do poder de João Batista, diz que ele veio no espírito e na virtude de Elias. Observe bem esse particular. É que a pessoa está medindo a dose de Espírito Santo nos profetas para dizer quem é o maior. Não existe isso, irmãos. Nem porque escreveu muito, porque operou muito. É o mesmo Espírito de Deus que faz todas as, ou não faz nada, se ele não quiser fazer. Como em João não operou prodígio nenhum, a não ser a mensagem com autoridade. Mas, entretanto, Jesus disse: o menor no reino de Deus é maior do que João. Como assim? Temos a autoridade de João Batista? É para termos e muito mais. É para termos a santidade dele, no sentido de reserva e pureza, mais do que ele. Porque ele anunciou o que haveria de vir, e nós somos testemunha de que tudo que os profetas falaram se cumpriu em Cristo Jesus e outras coisas consequentes. Nós estamos numa época de maior graça, maior plenitude de revelação de Deus e de responsabilidade. Aí está. E Jesus ainda continua falando de João Batista. Estou em adiantado, falando só de João Batista. Certa vez Jesus disse, bem claro, João Batista é o Elias, o profeta, o anjo que haveria de vir preparando o caminho do Senhor. Mas não atentaram. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Nada, alguém maior, um profeta. Digo mais, muito mais do que profeta. É deste que está escrito: eis que envio o meu anjo,
Jesus testifica de João, para não deixar dúvida. Ele é o Elias que haveria de vir. Não vamos pensar em termos de reencarnação, ressurreição, nada disso. Guardemos Lucas capítulo 1, verso 17, aquele que veio no mesmo espírito, na mesma virtude de Elias. Porque quanto Elias não vinha reencarnar nada porque não morreu, foi arrebatado, é bem diferente. Mas equiparação de poder, autoridade, graça e espírito de Elias. Por fim, falando ainda de João Batista, aconteceu que em certo dia, Herodes dando uma festa, a filha de Herodias dança de uma forma espetacular. Herodes, talvez tomado pela bebida e empolgado diante dos convidados, clama para a menina: pede o que queres que eu vou te dar. E a menina foi aconselhar-se com a mãe, Herodias: o que eu vou pedir para o rei Herodes? E a mãe disse: pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E isso sendo colocado diante das pessoas convidadas, autoridades presentes, Herodes, ainda com temor de João Batista, mas preferiu honrar os homens, ou a si próprio diante dos homens, e mandou matar João no cárcere. E aí está o fato. Este é o Herodes que governa a Galileia. E passa o tempo de João Batista. Mas voltemos no tempo, quando João ainda está batizando ali no Rio Jordão. Para falarmos sobre isto, nós temos a expressão como que, num novo título, no capítulo 5, o batismo de Jesus e a sequência, a tentação no deserto. Para falar do batismo, podemos ler em Mateus capítulo 3, verso 13 em diante. Mateus capítulo 3, verso 13. Observemos que João continua no deserto. Verso 13 diz: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. E diz a expressão aqui que João opunha-se-lhe, dizendo: eu necessito ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João, o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí estão estas palavras até o verso 17 em Mateus capítulo 3. O batismo de Jesus. Questão: batizar crianças. Jesus foi ser batizado com quase 30 anos. Não sei como colocaram isso, a palavra de Deus é tão clara. Aquele que crê que seja batizado. E a criança não crê, não tem entendimento. O que se faria com uma criança? A palavra instrui, apresenta a Deus. Apresenta a Deus, ou outra palavra, consagra a Deus. E outra palavra, se os pais já são crentes, o filho que nasce de pais crentes já é santificado. Então cria-se coisas que não estão corretamente assim colocadas na Bíblia. Batizar a criança, impropriedade, testemunho de batismo. Como? Se o batismo é para declaração dos pecados. E que pecado a criança tem? E se tem pecado, que consciência tem disso? Para se arrepender. Então, é coisa de adultos. Se algum pai tem filhos, se estão novos ainda, tome ciência. Certifique-se bem se esta criança de 10, 12, 14 anos de fato está entendendo, preparado para batizar. Se não, aconselha, ensina e não tenha medo de dar um pouco mais de tempo ao templo, não. A sua oração em favor, o seu cuidado, isso é
precioso diante de Deus, mas mandar de qualquer jeito, com pressa, para batizar como se tivesse virtude em descer as águas, não. Tem operação, tem validade, tem eficácia, se houver entendimento e propósito sincero no coração. Se não, passou pelas águas, acha-se salvo ou com direito e vira uma presa fácil na mão do mal, na mão do diabo. Por quê? Já batizou. E como vai ficar esse caso? Então, observe, 30 anos é que Jesus vai ser batizado. Numa observação, Jesus não precisava batizar. Não precisava. João disse que eu que preciso ser batizado por ti, porque a autoridade era maior em Jesus. Ele é o Senhor. Mas Jesus disse, deixa estar agora para que se cumpra a justiça. Então, caso de batismo, é de justiça que cada um de nós, entendendo o Evangelho, desçamos as águas para batizar. E quantos ficam deixando para depois, achando que não precisa, vai esperar mais um pouco? Até pessoas que justificam na enfermidade. Estou enfermo, não posso. Mas a questão não é essa. É caso de decisão por Cristo Jesus. Creu no Senhor Jesus? Passo seguinte, confissão dos pecados. Isso de forma pública no ato do batismo em águas. Não precisa falar. Descendo as águas já está o quê? Declarando que é necessitado de uma limpeza de Deus no seu ser, no sentido espiritual. O batismo seria só o testemunho público de um fato ocorrido internamente, operado pelo próprio Deus. Mas continuemos um pouco mais. Para falar do batismo de Jesus, Marcos não cita coisa alguma. Lucas acrescenta muito pouco. No capítulo 3, verso 21, falando as mesmas palavras que, sendo Jesus batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se a voz do céu que dizia, Lucas 3, verso 22 agora, Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, ou tido prazer, ou tenho alegria. Essas são as palavras. É bom fazer essa menção, porque no testemunho de João Batista, no capítulo 1, no verso 33, lá João disse que ele, João, não conhecia, mas aquele que o mandou a batizar com água, esse mesmo disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João disse, e eu vi e tenho testificado que este, Jesus, é o Filho de Deus. Então João tinha a instrução, pregava, falava de Jesus com precisão, mas não o conhecia. E quando viu descer o Espírito Santo, é esse. Porque alguém lhe tinha dito, você vai conhecê-lo quando ver descer sobre ele o Espírito Santo. Então observe que João agora conhece Jesus de fato, nessa colocação de que viu-o, porque desceu na forma corpórea de uma pomba. Na sequência, vamos ver, Jesus é batizado com o Espírito Santo. Jesus, vamos dizer assim, está cheio do Espírito Santo. E observe que a atuação do Espírito de Deus o coloca já numa prontidão, alerta. Já o encaminha para o deserto. Nós vemos muitas vezes as pessoas batizam e vão dar uma festa. Mas eu acho que, se pensar bem, copiar a forma como o Espírito de Deus trabalha, batiza e vai para o jejum. Vigilância, alerta máximo, que o diabo já vai chegar com alguma provocação, alguma coisa. Assim foi, observe, com Jesus. Já tinha sido com João Batista. João Batista já cedo já foi para o deserto.
levado pelo Espírito de Deus. E aqui o próprio Espírito de Deus leva o próprio Jesus para o deserto. Por quê? Começou o combate. A guerra está declarada. Muitos pensam que aceitou Jesus, agora é paz. É guerra. O mal, as trevas levantam terrivelmente. Mas comigo não foi muito assim. Pode ser que contigo não foi muito assim. Que talvez Deus não tenha permitido você ver porque você não suportava. Mas observe a medida com que foi em Jesus. Jesus no deserto, diz a palavra lá em Mateus capítulo 4. Jesus entra num jejum, oração, buscando a Deus, alerta, vigilância, orando. Vamos dizer assim, abastecendo-se espiritualmente, alimentando-se espiritualmente, subjugando a carne ao máximo. Olha aí, a mortificação da carne, o domínio sobre a carne, porque temos essas duas naturezas. Se alimentarmos a carne, é ela que fica forte e ganha a briga. Mas se alimentarmos o espírito, ele sujeita a carne. Esta é a razão do jejum, da oração, o envolvimento com as coisas de Deus. E assim, Jesus preparado, 40 dias, o inimigo chega. Chega sutilmente, fazendo uma boa proposta, 40 dias em jejum, aí tem pedras. Transforma em pães. Observe que em nada Jesus se deixa levar pela astúcia do inimigo. Se ele fizesse, estava atendendo uma palavra do mal, do diabo, das trevas. Estava mais dando uma providência a seu próprio respeito, numa direção das trevas. E a direção de Deus, qual é? Não era jejum? Era jejum. Mas já tem 40 dias, acho que agora eu já posso. Sim, pode, se Deus mandar. Se Deus falar que é mais um dia, 41 dias é mais um dia. Aí está o mistério dos 40, né? Em Deus há uns mistérios. 40 dias de jejum, 40 dias Moisés no monte falando com Deus, 40 anos de caminhada, e vai muitos 40 anos, ou 40 alguma coisa por toda a Bíblia. Mas vamos atentando bem para isso. E observe que Jesus responde ao mal usando as Sagradas Escrituras. Não usa a sua inteligência, a sua argumentação. Ele escuda-se em Deus. A palavra de Deus é escudo. Observe bem isso. Então ele responde com a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo já vencido nesse round. E entra no segundo. É palavra de Deus? Então também vou falar a palavra de Deus. Está escrito. Levando Jesus lá no alto do templo, disse: lança-te daqui para baixo, porque está escrito também que dará ordem aos teus anjos para que não tropece com o pé em pedra. Usando a palavra. E Jesus responde com a palavra, segunda vez. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Usar do evangelho, das coisas de Deus, da palavra de Deus em benefício próprio, para glória própria, nem assim Jesus aceitou. Não tentarás o Senhor teu Deus. Fique segundo a vontade dele. Vencido Satanás uma segunda vez. Mas já vem encarreirado uma terceira manifestação de tentação, quando diz, no verso 8 de Mateus capítulo 3, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Muitos se impressionam com isso, mas Deus assim permitiu. Jesus, como homem, foi levado a um alto monte pelo diabo para ser tentado. Mostrou-lhe a glória do mundo. Que glória? Riqueza, os prazeres, os deleites, as posses, a fama. Que mostrou? Tudo. E diz para ele assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele pode dar? É dele? Não é dele. Mas lança
como sendo dele, se acha o dono. E Jesus responde-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos. Aí chegam os anjos, mandados por Deus, e o serviram. Pronto. Providência, provisão de Deus para com Jesus. Mesma coisa para nós, nas nossas necessidades. No tempo certo, não antes, não por caminho impróprio, não na direção e providência do mal, mas providência e direção de Deus. Continuemos. Batismo e tentação de Jesus é que nós estamos vendo no capítulo 5. E agora, observando, depois de lermos Mateus, Marcos pouca coisa acrescenta ou quase nada acrescenta. Só fala no capítulo 1 de Marcos, verso 12 e 13, que Jesus foi para o deserto no jejum e estava ali em meio às feras. Ou seja, no deserto, o que tem no deserto? Ele estava lá jejuando. Que proteção tinha? Se não fosse a de Deus, nenhuma outra teria. Mas Marcos só cita isso. Indo mais à frente para Lucas, no capítulo 4, pouca coisa temos ali a colocar, somente um detalhe que muitos às vezes não observam, que Satanás não foi embora de vez, não. Satanás deixou-o por um tempo. Isso está no capítulo 4 de Lucas, no verso 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O que nós precisamos entender, se vencemos o diabo numa batalha, ele não se deu por derrotado, não. Daqui a pouco ele vem outra vez, tendo já preparado outros artifícios, outra estratégia para nos atacar. Então vença hoje, vença desta forma, vença daquela forma e continue vencendo, mas continue preparado porque já vem outra vez. Ah, mas estou bem, estou em paz. Sim, a paz pode ser de Deus, te dando fôlego, porque o mal não te daria trégua nenhuma. É Deus que às vezes nos poupa, porque a nossa natureza não suporta muita coisa. Mas pode estar certo, o mal já está à porta, com a próxima tentativa contra nós. Muito bem, visto isso, vamos à frente. Num capítulo 6, numa sexta parte de distribuição didática do nosso estudo, o que acontece em seguida? A citação dos primeiros discípulos de Jesus, onde se fala que Jesus vai ter os seus discípulos. Para nós sabermos sobre isso, vamos para João, no capítulo 1, a partir do verso 36, é que nós temos menção destes fatos. Muito bem, no verso 36, como citado, lemos o seguinte: e vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele já tinha dito isso antes, no verso 29 cita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, nesta oportunidade, do verso 36, ele diz: vendo Jesus passar, eis o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos de João ouviram ele falar isto. Verso 37. E 2 discípulos ouviram dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde moras? E Jesus disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Então observe, aí está André, antes discípulo de João Batista, agora larga João Batista e segue a Jesus. Observe isso, irmãos, aprendizagem para nós. Tem gente que segue um que pregou o evangelho dele, chamado Pai na Fé, e vai atrás do Pai da Fé o tempo todo, mas nem sempre. Tem hora que é para deixar o João Batista,
Tem hora que é para deixar o pai na fé e ir nos passos do autor e consumador da fé, o verdadeiro pai. Muita gente fica ainda na carne, naquele zelo e temor daquele que lhe trouxe a pregação do evangelho. Não, escute, temos que apontar Jesus. Todos nós temos que deixar aquele que nos tutelou, que foi o aio, a babá nos primeiros passos, e ir atrás de Jesus, assim como André fez. E continua a palavra, ainda em João, verso 40 agora. André é irmão de Simão Pedro, e um dos dois que ouviram aquilo de João Batista, e o haviam seguido. E levou, verso 41, e este, André, achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, ou mais outra tradução, o ungido de Deus. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou pedra. Observe aí, esta é uma história em detalhes. Muitos ouvem falar de Pedro conhecendo Jesus na pescaria, no mar da Galileia. Mas já houve outros contatos anteriores de Jesus com alguns deles. André, Pedro, o companheiro de André, não se cita o nome dele. E continua a história. Verso 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Em desprezo da cidade e da região? Pode vir alguma coisa boa de lá? Mas a resposta de Filipe é simples e direta: vem e vê. Uma resposta que muitas vezes nós precisamos dar, ou algo semelhante assim: vem e experimenta, faz o teste para ver quem é Jesus. E lá foi o Natanael, sendo levado por Filipe até Jesus. E chegando Natanael perto de Jesus, Jesus diz: eis aí um varão em quem não há dolo, um varão correto. Filipe espantou: de onde o senhor me conhece? E Jesus diz palavras simples: eu te vi, estando tu debaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse. E pronto, Natanael já se derreteu. Como está escrito aqui? Natanael, verso 49, respondeu e disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus ainda responde: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisa maiores do que esta verás? E disse: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Uma coisa simples, está em segredo. O que significava aquelas palavras que Jesus disse para Natanael, que Natanael logo esqueceu Nazaré, esqueceu tudo e já acreditou que Jesus era o Filho de Deus? Fica em mistério, mas Deus sabe onde tocar em cada um, e pronto, não tem mais argumento, não tem resistência, e já pronto. Não é assim conosco também? Como é que você veio para Jesus? Cada um veio de um jeito diferente. Cada um veio de um jeito diferente. Mas Jesus sabe pescar o peixe direitinho. Ele sabe a isca certa que ele coloca no anzol para nos pegar. E aqui estamos, graças a Deus, pegos por Jesus. Vamos continuar. E Jesus falou que Natanael veria coisas maiores. Não esqueçamos disso. Coisas maiores verás do que estas. Esses são os primeiros discípulos de Jesus. João descreve dessa forma mais direta e com alguns detalhes ricos que os outros não colocam. Mas
Numa sequência, podemos ainda ver, observando Mateus, capítulo 4, verso 18 a 22. O que temos em Mateus, falando sobre os primeiros discípulos de Jesus, nós lemos: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. A gente ouve muito falar desse texto de Mateus, e a gente imagina que foi aqui. Jesus foi chegando e chamando, e foram indo. Jesus tem esse poder, tem esse carisma para chegar e chamar e pronto. Sem explicações, alguém o seguir, aceitando. Mas, nesses casos particulares que já lemos, nós vemos que já havia um conhecimento anterior. Por exemplo, André e Pedro, qual o conhecimento que tinham de Jesus? Já tinham conhecido Jesus na Judéia, quando João Batista apresentou Jesus para eles. Eis o Cordeiro de Deus. Então esse fato já está na Galileia. Foi um tempo depois. Então, colocando em ordem, vemos que houve uma experiência preliminar e uma hora de decisão. Segue. E isso é mais observado quando, depois de lermos Mateus, no capítulo 4, verso 18 em diante, podendo ir à frente, vamos achar em Lucas, capítulo 5, a narrativa deste mesmo fato com mais alguns detalhes. Qual outros detalhes que Lucas vem trazer enriquecimento? Verso 1 diz: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou da Galileia, ou mar de Tiberíades, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se no barco, ensinava do barco a multidão que estava na praia. Então observe como Jesus fez ali um auditório. Ele se afastou do povo, ficou no barco dentro de água, ou seja, o barco na água e o povo separado dele à frente na praia ouvindo. E Jesus ensinou a multidão ali. Terminando aquilo que tinha que falar, disse então para Pedro: vai mais ao mar alto, ou seja, afasta da terra para um lugar mais profundo, mar alto. Lembrando que o mar da Galileia não é mar, é um lago, só que um lago um pouco extenso, e pela sua extensão, com o sopro dos ventos, forma ondas, tem a mesma atuação como que de um mar com ondas quebrando na praia, temporais, etc, etc, etc. E eles disseram para Jesus: mas já pescamos a noite toda e não deu nada. Mas, na sua ordem, obedecendo a Jesus, lançando a rede no tempo e no local próprio que Jesus mandou, pronto, tiveram as suas redes cheias de peixe. E quando Pedro viu isto, verso 8, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aí nós temos a história. Eles tomaram a decisão assim com Jesus,
Observe que, como já disse, ainda que o Senhor poderia fazer isso de imediato com alguém, porque há outras narrativas como a de Natanael, mas no caso de Pedro, André, Tiago e João, eles tiveram testemunho, tempo de conversar com Jesus, reconhecer que Jesus era alguém especial e depois com o milagre da pesca, pronto, já não duvidaram mais nada e já reforçados na fé com esses testemunhos, ao Jesus dizer, vinde e segue-me, largaram tudo mesmo, largaram tudo. Mas muitos de nós não precisou ver milagre nenhum, né? Alguma coisa tocou que possa ser simples, como Natanael, pronto, já estamos aí, largando rede, barco e alguma coisa que precisar para seguir o Mestre. Então aí estamos. Quem precisa de um maior testemunho, o Senhor também escora a fé deste. Mas alguns, por pouca coisa, já pronto, já se apegam ao Senhor, não precisa milagres. Observe que outros viram e até foram beneficiados de muitos milagres e depois abandonaram Jesus. Então não é nada disso que salva, milagres, não. O que salva é ter um coração entregue ao Senhor e o Senhor reinar, dominar, mover este coração por resto da vida. Muito bem, aí está, nesta sexta parte do nosso assunto, os primeiros discípulos. Rapidamente passando a João capítulo 2, nós temos o chamado primeiro milagre de Jesus. Se é como está dito, primeiro milagre de Jesus, então o milagre da pesca já teria sido o segundo, porque isso está acontecendo no mar da Galileia. E em João, no capítulo 2, verso 1 em diante, nós temos o chamado primeiro milagre de Jesus. João conta que houve um casamento, bodas, lá em Caná da Galileia. Caná da Galileia é uma cidade, como também Nazaré é uma cidade, Cafarnaum, Betsaida e outras mais. Muito bem, e foram convidados Jesus e seus discípulos. Maria estava lá também, e nós conhecemos essa história. A continuidade desta história simples é que, há algum tempo da festividade, faltou o vinho. Acabou. E Maria foi ter com Jesus e disse-lhe poucas palavras, mas direto, dizendo-lhe, não tem vinho. Jesus, a mulher Maria disse para Jesus, não tem vinho. Ela não falou mais nada, mas Jesus já entendeu tudo. E Jesus lhe disse no verso 4, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí estava a mãe de Jesus pedindo uma coisa, mas Jesus fala com ela, olha, que tenho eu contigo? Não é ela que deve reger a vida dele, não é ela que rege. Mas na carne e naquele momento, como que honrando a sua mãe, ele vai atender, porque ela parece que tem conhecimento dos milagres dele. Jesus deve ter feito muita coisa por aí que Maria já estava confiante, porque ela vai lá para os empregados e já diz para ele, tudo o que meu filho Jesus disser para vocês, vocês façam. Que experiência que ela tem com Jesus? Ela viu a pesca milagrosa no mar da Galileia? Naturalmente que não. Não vamos fazer ficção, mas ela tinha conhecimento que Jesus tinha providência para qualquer necessidade. Então ela chega, não tem vinho. Se ela soubesse mais um pouquinho, ela não precisava nem avisar que Jesus já sabia. Mas no limite que ela sabia, foi dizer a Jesus, não tem vinho. E avisa para os outros empregados, olha, o que ele pediu para vocês, vocês obedeçam. E o que ele vai fazer? Ele vê que tem umas jarras, 6 jarras, que tem um conteúdo, tem uma capacidade de em torno de 80 a 120 litros, não se sabe dizer direito. Aqui a palavra tem uma medida chamada de metretas,
A gente não sabe essas medidas, mas estudiosos, avaliadores disseram que algo que tem a capacidade para 80 a 120 litros. E Jesus mandou encher de água, 6. Vamos dizer que seja 100 litros. Deu 600 litros de água. E Jesus disse depois que eu estava cheio, leva para o mestre-sala, o responsável pela festividade, o organizador da recepção no casamento. Leva para ele. E lá lá vão os empregados levando aquele material. O mestre-sala experimenta do conteúdo, mas que vinho delicioso. Os empregados olharam para o outro assim, vinho é água. Até que perceberam que houve um milagre. E o mestre-sala vai dizer para o esposo, que é isto? Todo mundo oferece primeiro o melhor vinho, quando a pessoa já está um pouquinho já satisfeita, aí vai o inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora? Então, observa, um sinal simples, milagre, mas enriquecido. Jesus, quando faz o milagre dele é melhor do que toda a providência natural que os homens e a natureza possa fazer. O vinho dele sempre é melhor, sempre é melhor, sempre é melhor, sempre é melhor. Muito bem. Continua ele, fazendo o mesmo milagre, porque sempre o melhor está por vir. Não acabou ainda não. Você tem experiência com Deus? O melhor ainda está por vir. Lembre da eternidade, da glória celestial com Deus o Pai. O melhor ainda está por vir. Muito bem. E conheceram os discípulos aquilo, viram aquele milagre e creram nele. Aqui está escrito em João, desta forma mesmo. Verso 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Creram nele. É este o primeiro milagre? Então, a multiplicação dos peixes já é um segundo ou outro mais à frente. Então, os discípulos que estavam com ele já estavam tendo experiências, conhecendo Jesus, seus ensinos e o poder, o como podia prover tantas necessidades. Coloco agora, para todos estarem atentos, verso 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Se Jesus morou um tempo em Nazaré, também morou um tempo em Cafarnaum, cidade marítima, ou seja, cidade à beira do mar da Galileia. Ainda que não foi muito tempo, mas aqui está claro, Jesus foi com quem mesmo? A família toda mudou de cidade. Quem é a família toda? Maria e seus irmãos. Observe que não fala mais de José. Não vamos estar fazendo ficção, mas não fala mais de José. Teria ele sido já recolhido? Nós nunca mais ouvimos falar de José. A ideia normal, natural, é que Maria ficou viúva. José não se cita mais. Não vamos dizer que ele largou Maria e outras ficções piores, não. Nós temos testemunho que ele era um homem justo, reto. Deve ter sido recolhido talvez, ou outra impropriedade o manteve ausente deles quando mudaram de cidade. Fala da mãe e seus irmãos. Não está escrito primo, não. Nunca vi dizer que mudou a família e os primos vão mudar junto. Quando muda, é a família, pais e filhos. Que muitos dizem que esses irmãos aqui são primos, né? Bem irmão de Jesus. Só para negar que Maria teve outros filhos dentro da ideia de endeusamento, sempre virgem, imaculada e outras coisas mais, mas é mais uma ignorância das coisas de Deus e da pureza que há no casamento. Chegando até este ponto, vamos fazer uma interrupção para prosseguir na oportunidade seguinte, a partir então
do ministério de Jesus, conforme vamos estudar no capítulo talvez chamado 8º, que é o princípio do ministério de Jesus na Judéia. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.